Bom dia, alunos. Essa gravação é uma continuação da aula de hidrologia, né, da semana. Houve um problema no computador, no meu computador aqui, e eu tive que reiniciar o computador, né? E aí, o que aconteceu? A gravação ela foi parada, né? A gravação parou. Então, o que vai acontecer nessa semana? Nós vamos ter dois arquivos correspondendo a uma aula só. Vocês vão ter dois links. Um link para a primeira parte da aula, onde eu passei um filme do professor Daniel, né, sobre KC e evapotranspiração, e agora um segundo link com essa parte da aula agora, né, para vocês. Como eu disse, né, eu não poderei dar aula amanhã, né, terça-feira, eu disse anteriormente, e eu estou deixando, então, essa aula gravada para a agronomia, né? Porque engenharia florestal, esse é o horário da engenharia florestal. Também vai ficar disponível para vocês. Como não apareceu nenhum aluno para assistir a aula agora cedo, eu estou gravando, né? Estou dando a aula da mesma forma, né? Normalmente. E vou deixar gravada essa aula para vocês da engenharia florestal 181 e da agronomia 191, que teria aula amanhã, dia 15, né? Às 13 horas. Então, essa aula vai ficar gravada para vocês, as duas turmas, tá certo? Não esqueçam que as outras aulas também estão gravadas e o link delas está na página da disciplina. Todas as aulas estão lá, os links estão lá. Então, eu expliquei, né, que a minha irmã está entubada, né, na UTI, e eu vou ter que ir dar uma força para meus pais e resolver as coisas para eles lá, né, que são idosos, né? Está precisando de alguém lá para ajudar lá, né? Então, eu teria que viajar amanhã, né? Amanhã cedo. A viagem é longa, né? São 8 horas de viagem, mais ou menos 8 horas e meia de viagem. E aí, eu não poderei dar aula amanhã, tá? E aí, se houver necessidade de eu ficar lá mais tempo, o que acontece? Aí eu darei as aulas online de lá. Né? Mas isso aí é uma outra história, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? Ela vai se recuperar em nome de Jesus. Então, gente, depois eu vou colocar o link das duas aulas para vocês, tá? Então, nós vimos com o professor Daniel, na primeira parte dessa aula, aspectos relacionados com KC, que eu já falei para vocês também, né, em outra aula, coeficiente de cultivo, coeficiente de cultura, e também da evapotranspiração, né? Evapotranspiração de referência e evapotranspiração potencial da cultura, ou evapotranspiração da cultura. Já falamos sobre isso, fizemos alguns cálculos. Não esqueçam também dos exercícios, tá, gente? Tem uma lista de exercícios para vocês na página da disciplina. Vamos aqui, deixa eu aqui compartilhar com vocês a tela e vamos entrar de novo, né, na página da disciplina, porque eu precisei sair em função do computador que estava dando problema, né? Tomara que agora não dê mais não, né? O computador estava tremendo a tela, né? A imagem estava tremendo, estava esquisito demais. Bom, então vamos entrar aqui na página da disciplina, né? Vamos entrar aqui na página da disciplina. Deixa eu entrar aqui. Tá certo? E nós vamos aqui logar, né? Deixa eu logar aqui, ó. Logar aqui. E vamos lá na hidrologia, né? Não esqueçam, gente, novamente digo, dos exercícios, das atividades avaliativas. Não deixe para entregar na última hora. Tenha atenção na hora que for enviar o arquivo, para não enviar o arquivo errado. Muitos alunos estão mandando arquivo errado para mim, né? E depois manda mensagem pedindo que se pode enviar de novo. Não tem jeito de enviar de novo. Não tem jeito de enviar novamente, tá? Então, muito cuidado na hora de enviar a atividade avaliativa para vocês não enviarem o arquivo errado, tá? E também enviem no prazo certo. Teve um aluno que reclamou comigo de uma atividade, né? Essa atividade aqui, ó, que está aqui, ó,
Essa atividade aqui de 26 de abril a 30 de abril, né? O prazo de entrega era 30 de abril de 2021. Principais bacias hidrográficas brasileiras e mundiais. O aluno estava falando comigo a semana passada sobre essa atividade que ele não enviou. Ou seja, tem 1 mês e meio, quase 2 meses, que o aluno foi lembrar que não tinha enviado a atividade. Então, é muito complicado isso, né? Não tem como eu fazer nada, né? Eu falo, toda hora eu bato na mesma tecla, não esqueçam do prazo, cuidado com o prazo, atenção com o prazo, né? Então, vamos prestar muita atenção nisso aí para não ter problema. Porque se eu for abrir exceção para um, tem que abrir exceção para todo mundo, aí vira uma confusão total, né? Vamos evitar esse tipo de problema aí. Manda com antecedência, as pesquisas são pequenas, manda com antecedência, né? Manda com antecedência para não ter esse tipo de problema. E eu, na hora que for enviar o arquivo, vê se é aquele arquivo mesmo, se é o que vocês querem enviar, se está tudo certo, né? E manda, para não ter problema. Eu falo isso também com o pessoal do técnico, que é a mesma coisa, os problemas são os mesmos, né? Então, vamos lá. Visto isso, né, mais uma vez falando sobre isso, nós estamos na semana de número 10, né? Então, nós passamos para vocês, na parte anterior da aula de hoje, essa videoaula externa aqui, que eu chamei, né? Do professor Daniel Colares, sobre evapotranspiração. Então, vocês, com certeza, vão acompanhar essa aula aí, né? Gravada. Quem quiser pode entrar direto nesse link aqui, ó. Vai lá, nona semana, entra na nona semana e clica aqui no link e já vai direto para a aula. Quem quiser pode entrar no link depois que eu vou deixar para vocês sobre essa aula gravada da semana de hidrologia, né? E aí, gente, essa segunda parte agora é exatamente um outro assunto, né? A gente poderia ficar aqui falando de evapotranspiração em mais umas 3 semanas, né? Tranquilamente, mais umas três aulas, né? As 3 semanas aí, mas não vem ao caso, senão a gente não consegue cumprir o nosso conteúdo, né? Mas o que eu vou fazer, então? Nós vamos entrar aqui na 10ª semana, eu liberei para vocês aqui, eu sugiro que vocês deem uma olhada nesse aqui, ó, trabalho de conclusão de curso, TCC sobre evapotranspiração, para vocês, né, para vocês poderem ver as metodologias, né, as fórmulas que nós temos aí para o cálculo da evapotranspiração. Tá certo? E aqui embaixo está onde vocês vão enviar a lista de exercícios resolvida, né? Eu peço que vocês coloquem o enunciado do exercício, tá? Vocês vão ter que converter o arquivo de PDF para o Word, né? Porque está em PDF, tá? Vocês vão converter o arquivo de PDF para o Word e aí vão colocar no material que vocês vão fazer, na resolução dos exercícios, vão colocar o enunciado do exercício e a resolução, tá? Não coloca só a resolução, não. Coloca o enunciado todinho e a resolução. Tá ok? Aqui a entrega é até o dia 18. Então, hoje é 14, que é segunda, dia 18 é sexta. Então, vocês têm até sexta-feira para enviar. Deixa eu ver aqui nessa turma da Engenharia Florestal se alguém já enviou, né? Vamos ver aqui. Uma pessoa enviou. Uma pessoa enviou só. Só uma pessoa, né? Então, tá? Não esqueça, tá ok? Até sexta-feira vocês têm aí para entregar. Eu não vou prorrogar o prazo, hein? Não vou prorrogar o prazo, não. E aí nós vamos entrar agora no assunto sobre infiltração de água no solo, tá? Ainda está oculto para vocês? Está oculto ainda? Eu vou liberar aqui agora, né? Deixa eu liberar aqui agora para vocês. Deixa eu liberar essa parte, né? 10ª aula, 10ª semana. 10ª não, 11ª, né? Na verdade é 10ª, né? Que é 14, a gente está um pouco para frente, né? Adiantado aqui. 14 a 19/6. Deixa eu liberar para vocês aqui esse conteúdo para vocês poderem acessar depois, né? Deixa eu liberar aqui, vamos liberar aqui, ó, né?
Deixa eu liberar tudo aqui, ó. Vamos mostrar aqui, liberou, né? Deixa eu ir lá na agronomia também e liberar, tá? Porque aí eu já libero de uma vez, porque aí não tem problema de eu esquecer depois, né? Pode deixar para depois, não, que a gente acaba esquecendo. Né? Vamos entrar aqui na agronomia e liberar também esse conteúdo para vocês aí. Vamos ver aqui, né? Onde é que está a agronomia. Está aqui. Vamos lá na 11ª semana. 11ª semana. Vamos liberar aqui para vocês da agronomia também, né? O conteúdo que eu vou abordar agora, né? Vamos mostrar aqui. Está liberado, né? Eu vou voltar lá para a engenharia florestal, né? Que é o arquivo que eu estou usando. Na verdade, é tudo igual, né? Engenharia florestal e agronomia, o conteúdo é o mesmo, não tem diferença nenhuma, né? Estamos aí, né? Vamos lá, meus cursos. Vamos ver, né? Vamos ver aí. Engenharia florestal, 181. Deixa eu desabilitar a edição aqui. Tá, então vamos lá. Infiltração de água no solo. Eu tenho aqui, gente, um arquivo, que é o arquivo que normalmente eu uso. Tem aqui um filmezinho. Não, isso aqui não é filme, não. Deixa eu ver. Acho que isso aqui é slide, né? Deixa eu ver aqui. É slide. É slide, são slides também, né? E nós temos aqui infiltração de água no solo. Infiltração e água no solo, parte 1. Infiltração e água no solo, parte 2. Vamos ver aqui, deixa eu relembrar aqui. Eu coloquei isso aqui já tem uns dias. Tá. Parte 1, né? Parte 1 e parte 2. Só para eu relembrar aqui, para não ter problema, né? Tá. Tá ok, né? Beleza. Então, gente, nós vamos começar nesse assunto, não vai ser esgotado hoje, né? Não dá tempo de a gente falar tudo. Nós vamos entrar aqui, ó, infiltração e água no solo, parte 1, tá? E esses slides aí você consegue fácil na internet, né? Infelizmente, eu não tenho aqui, eu só tenho o nome dos autores e o link, né? Aí, se vocês quiserem, depois vocês podem entrar aí também, tá? Vamos lá. Então, eles são muito bons e eu gosto muito de usar os mesmos, né? Ele chama processos hidrológicos, na disciplina deles lá, processos hidrológicos, e aborda aí nesse tema 4 deles, infiltração e movimento da água no solo, né? Parte 1. Isso aqui foi feito em 2017, né? Os autores dos slides são a Laura de Simone Borma e o Camilo Daleles Renault. É um material do INPE, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tá o link aqui, ó. Vocês podem acessar aí depois, tá? Tem aqui, se você clicar aqui, você vai direto para lá, ó. Não vou clicar não, que vai mudar, vai sair aqui, né? Vamos clicar, só de curiosidade, vamos clicar lá. Ele vai direto para a página da disciplina, né? Vamos sair aqui, né? Vamos sair aqui. F11. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, beleza. Então, gente, esse assunto de infiltração, né? Vocês estão vendo que a gente está abordando aí, tudo que nós estamos abordando veio lá de trás daquela pequena explicação que eu dei sobre ciclo hidrológico, ciclo da água, né? Então, o ciclo da água, ele resume para a gente todos os processos, né, que nós abordaremos
ou estamos abordando a hidrologia. Nós falamos de evaporação e evapotranspiração, né? Falamos de precipitação. Agora nós vamos falar de infiltração e movimento da água no solo, que eu expliquei lá longe, lá no início da disciplina, lá no mês de abril, né? No início, lá no meio do mês de abril, quando nós começamos o semestre. Então vamos seguir aqui. Nós temos, então, o seguinte. No solo, né? No solo, nós temos, em camadas muito profundas do solo, ou mais profundas do solo, nós temos rocha. Você sabe que o solo, né, a maioria dos solos, vamos falar assim, os solos minerais, né? Os solos minerais, porque nós temos solos orgânicos também. Os solos minerais são originários de rochas, né? Eles são provenientes da intemperização das rochas. Então, as rochas vão intemperizar, né? E o que vai acontecer? Deixa eu ver aqui, gente. Chegou uma mensagem importante aqui. Desculpa aqui. Deixa eu ver se é alguma coisa lá da minha irmã lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Uai, estranho. Deixa eu ver aqui, gente. Não tá dando para saber, não. Bom, depois resolve, né? Vamos lá. Seguinte. Nós temos, em camadas mais profundas, rochas. Essas rochas dão origem aos solos pela intemperização, no processo de intemperismo, né? Os solos minerais, então, eles são originários das rochas. Então, está aqui embaixo, né? Rocha, né? Rocha, dando origem aos solos. Nós temos aqui, acima da rocha, nós podemos ter aqui a chamada zona de saturação. Ou então, acima de camadas impermeáveis, né, de solo, camadas superadensadas de solo, nós podemos ter aqui uma zona de saturação. O que vem a ser essa saturação? A zona de saturação é uma zona do solo, né, onde os poros do solo, todos os poros do solo, estão ocupados por água. 100% dos poros estão ocupados por água. Nós sabemos que numa condição corriqueira do solo, o que acontece? Nós temos nos poros água e ar. Né? Nós temos água e ar em diferentes proporções nos poros do solo. Se o solo está saturado por água, todos os poros, 100% dos poros, estão ocupados por água. É chamada zona de saturação. É uma zona onde todos os poros estão ocupados por água. Aí nós teremos aqui o fluxo de base, que é o fluxo subterrâneo, é o escoamento subterrâneo, né? Nós podemos chamar o escoamento subterrâneo também de escoamento de base, né? Acima da zona de saturação, nós temos a zona de aeração, zona de aeração. Tá? Essa zona de aeração é justamente a zona ou a região do solo, né, que mais nos importa na área agrária, na área agrícola, né, que é justamente a área ou a região, né, que desenvolvem as culturas. As raízes das plantas vão se desenvolver nessa zona, nessa área
de aeração. Por quê? As raízes das plantas, elas não se desenvolvem em local saturado por água, né? A raiz precisa de ar também, é igual a nós, né? A raiz precisa de água e precisa de ar. Se você colocar a planta num local que está saturado por água, as raízes não vão desenvolver naquela região que está 100% com água. Com exceções, né? Existem aí exceções de algumas culturas que desenvolvem solo saturado. O arroz é o mais, talvez não, é a cultura é o exemplo mais clássico, né? O arroz, pelo fato de ser uma grande cultura, né? De grande importância mundialmente, ele se destaca aí nesse aspecto. Ele desenvolve, né? Ele tem adaptações anatômicas, né? E fisiológicas para se desenvolver em regiões de saturação de água. Bom, o que vai acontecer? Nós temos na zona de aeração plantas desenvolvendo. Não importa a cultura, qualquer cultura desenvolvendo ali. Nessa zona, então, eu vou ter as raízes desenvolvendo nessa área. Teremos o processo. Teremos as chuvas, normalmente, né? Chuva ou irrigação. Chuva e ou irrigação acontecendo. Teremos a evaporação. Teremos a transpiração. Consequentemente, teremos a evapotranspiração, né? A evaporação, por exemplo, ela vem do solo, né? A evaporação do solo, normalmente, ou de lagos, de rios, de mares. A evaporação também de água, por exemplo, a água que molha os troncos, os ramos das plantas, as folhas, essa água que molha a parte externa da planta também pode evaporar, né? E a transpiração das plantas acontecendo aí pelos estômatos. Se eu somar essas parcelas, eu terei a evapotranspiração que nós acabamos de ver, né? Como que mede, como que calcula e tudo mais. E teremos também a infiltração de água no solo, teremos o escoamento superficial, que nós falaremos em outra oportunidade, é um assunto que nós veremos em outras aulas, né? Em outra aula. E com a infiltração, após a infiltração, nós temos a chamada percolação, né? A percolação, que é essa descida vertical da água no perfil do solo. Evidentemente, no perfil do solo não saturado, né? O solo, a zona de aeração, tá? E aqui embaixo ele coloca o fluxo ascendente, né? O fluxo ascendente é um fluxo por capilaridade, né? O que seria essa capilaridade? A capilaridade é uma força, né? Vamos falar assim, onde a água consegue, ao invés de descer no perfil do solo, ela sobe. A água sobe, né? Por isso que chama fluxo ascendente, fluxo que sobe. A água, então, por capilaridade, pelos pequenos espaços que existem ali nos poros, né? Os pequenos poros, os microporos principalmente, a água sobe pelo perfil do solo, podendo chegar até a zona radicular, abastecendo abastecendo a planta, inclusive, dessa forma, né? Pode acontecer isso aí. Tá certo? Então, o fluxo ascendente ele acontece por capilaridade. Ele acontece por capilaridade. Bom, então isso aí é um esqueminha mostrando para vocês, um resuminho, né? Sobre a infiltração e a percolação, que são os dois processos que nós vamos falar mais aqui, né? Nessa aula. Bom, aqui nesse slide, eu só queria abordar aqui o seguinte, ó. É onde ele fala, né, esse autor fala claramente, né, ele fala claramente isso. Olha só aqui embaixo. Infiltração é o processo de passagem da água pela superfície do solo. Infiltração é basicamente isso. É o processo de passagem da água pela superfície do solo, né? Pela superfície do solo.
Então, o simples passar da água da superfície para... O simples passar da água é do lado de fora do solo, vamos falar assim, para dentro do solo, é a chamada infiltração. Está aqui em cima, a infiltração. Olha o mouse mostrando aqui. Ó. Agora, a percolação. O que vem a ser percolação? Muitos chamam de percolação profunda, né? Percolação é o avanço descendente da água na zona não saturada. Movimento da água no solo. Então, está aqui. Então, por que eu estou falando isso? Porque muita gente... A gente vê até em livros, né? Em livros, em apostilas, acaba confundindo ou misturando os dois termos, né? Infiltração e percolação não são a mesma coisa, né? A infiltração é o simples passar da água para o interior do solo. Então, a água estava do lado de fora do solo, passou para o interior do solo, ocorreu a infiltração. Agora, a percolação é o processo, né, é o que ele chama de avanço descendente, a descida da água, né, no perfil do solo, na zona de aeração, na zona não saturada. É isso que é percolação, né, ou percolação profunda, como queira. Tá certo? Então, os dois conceitos são diferentes. Os dois conceitos são diferentes, não esqueça, tá? Então, às vezes a gente mesmo é traído, né? A gente quer falar percolação, fala infiltração e vice-versa, né? É bom sempre lembrar disso aqui, quando for falar da infiltração, percolação e percolação, ok? Bom, então, seguindo aqui, propriedades físicas do solo. Isso aqui provavelmente vocês já viram alguma coisa, ou boa parte, lá com o professor de física do solo, né? Vocês já devem ter tido física do solo. Essa parte de física do solo, provavelmente vocês já viram. Se não viram, vamos ver um pouquinho agora, né? Então, o que acontece? Nós temos no solo, né? Que ele chama aqui propriedades físicas do solo. Ele fala o seguinte, ó. A infiltração da água no solo só é possível pelo fato do solo ser um meio poroso, que compreende uma matriz de solo, né, composta por partículas sólidas, tá, granulares e vazios, que podem ser preenchidos com água ou com ar. O arranjo entre essas três fases resulta em diferentes propriedades físicas do solo. Então, nós temos no solo, né, esse diagramazinho que ele está mostrando aí, ó, nós temos 50% de poros, 50% de sólidos, por exemplo. Mais ou menos, né? Então, 50% é sólido. 50% do solo é material sólido. Mais ou menos, né? Nós podemos ter em torno aí de 45% de material mineral, originário de rochas, por exemplo, de hiperismo de rochas, e mais ou menos 5% de material orgânico, de matéria orgânica. É claro que isso é variável, né, gente? Se eu pegar uma turfa, por exemplo, um solo orgânico, isso aqui é diferente, né? Eu vou ter um percentual de material orgânico aqui bem maior, né? E nos 50%, nos 50% de poros, só um instantezinho, gente. Eu estou tendo que olhar algumas coisas no celular aqui, porque é uma forma de me manter informado lá, né? Tá.
Tá ok aqui. É. Bom, então voltando aqui, dos 50% do solo que é composto de poros, mais ou menos 50%, eu tenho ar e água. Ar e água em diferentes proporções. Se o solo está saturado com água, eu só tenho água nos poros. Mas normalmente o solo ele não está saturado com água. Normalmente, né? Ele tem o quê? Ele tem um percentual, uma proporção de ar e uma proporção de água. Ou um percentual de ar, um percentual de água. Tá? Então, é assim que eu tenho a composição do meu solo aí. Bom, nós temos aí algumas propriedades físicas do solo. Eu não vou falar com muita propriedade ou muito aprofundadamente, não, porque você já deve ter visto em solos isso aí, né? Fica muito repetitivo, mas nós vamos falar um pouquinho, né? Então, temos algumas propriedades físicas do solo, como cor do solo, que tem a ver com material de origem, a textura do solo ou granulometria. Vocês devem ter visto o triângulo textural do solo, classificação da textura do solo, né? Estrutura do solo, porosidade, presença de nódulos e concreções no solo e outros, né? Bom, a cor, né? Nós temos aí a cor do solo, né? É uma característica do solo mais óbvia e facilmente determinável. Ela infere sobre a ocorrência de processos pedogenéticos, processos de origem do solo, né? Solos bem drenados possuem cor uniforme. Solos com lençol freático oscilante são mosqueados em cores acinzentadas, amareladas e ou alaranjadas, né? Devido à variação da oxigenação que ocorre nos poros do solo. Devido à oscilação do lençol freático. Principais agentes responsáveis pela cor: matéria orgânica e óxidos de ferro, responsável pela cor do solo, tá? Então, nós temos aí, né, aí perfis diferentes do solo, cores escuras, cores vermelhas, cores amarelas, cores claras, acinzentadas, mosqueadas, né? O perfil do solo, aquele perfil tradicional, né, horizonte orgânico, horizonte orgânico em condições hidromórficas, né, ou seja, influenciado fortemente pela água, né? Horizonte A, horizonte E, horizonte de cores claras que nós temos aí, o horizonte B, o horizonte C e a rocha consolidada, no caso, material de origem. Vocês viram isso aí com certeza nos solos, né? Textura, nós vamos falar bem rapidamente, tá, gente, sobre isso aí. A textura, ou granulometria, né? A textura refere-se à distribuição das partículas em termos de tamanho. Escala de variação desde cascalhos, né? Nós temos aí desde cascalhos, onde o diâmetro é dado em centímetros, até os coloides, que não podem ser vistos a olho nu. Então, nós temos desde de um extremo ao outro, né? Os cascalhos, que têm grande diâmetro, e os coloides, que não podem ser vistos a olho nu. Muito importantes, por sinal, os coloides, né? No que diz respeito à fertilidade do solo, etc. Não vamos entrar nesse detalhe aí, não. Tamanho das partículas determina o número de partículas por unidade de volume ou de peso, a superfície e o tamanho dos poros. Então, tem aí a classificação granulométrica, né? Matacões, calhaus, cascalhos, areia grossa, areia fina, silt e argila. Então, a textura influencia em quê? Movimentação de água no solo, a chamada condutividade hidráulica do solo, retenção e armazenamento, né? A textura influencia grandemente nisso, na retenção de água do solo e no armazenamento, né? Haja vista, por exemplo, um solo arenoso e um solo argiloso, né?
Existe uma diferença grande aí na capacidade de retenção, de armazenamento de água nesses solos. A fertilidade também, né? Um solo argiloso, ele tem maior CTC, né? Ele tem uma CTC maior e ele vai ter uma capacidade de retenção ou de adsorção de nutrientes maior do que um solo arenoso, tá? E também a capacidade mecânica, né? A parte mecânica do solo. A capacidade do solo de suportar, por exemplo, mecanização, suportar implementos agrícolas, movimentação humana sobre o solo. Então, está tudo relacionado também com a textura, né? A textura influencia também nesse aspecto aí. Aí ele vem falando dos matacões, calhaus e cascalhos, né? Areia, silt e argila. Nós não vamos entrar em detalhes sobre isso. Depois, se vocês quiserem, vocês podem entrar novamente aí no slide e dar uma olhadinha, né? A classe textural, esse triângulo de textura aí, o triângulo textural, é bem assim, clássico, né? Você já deve ter visto isso aí. O que vem a ser esse triângulo? Só para a gente resumir isso aqui, que vocês já viram, com certeza. Eu faço uma análise física do solo e vou descobrir os percentuais de areia, silt e argila. No caso aqui, esse solo aqui tem 35% de argila, 35% de silt, 30% de areia, né? 35, 35 e 30. Aí eu entro no triângulo aqui, ó, com 35 de argila, né? 35 de silt e 30 de areia. Aí eu venho aqui com a setinha amarela, ele vai entrar justamente na classe de solo franco-argilosa. Então, qual que é a textura do solo? Franco-argilosa. Um solo que tenha 35% de argila, 35% de silt e 30% de areia, né? Evidentemente que somando os três tem que dar 100%. Então, essa aí é a classe textural dos solos. O triângulo ajuda você a classificar, né, encontrar a classe do solo. Curva granulométrica, né, não vamos entrar nesse detalhe. Determinação da textura também não vamos falar, não é objetivo aqui. Estrutura e porosidade agora, né? A estrutura também, você já deve ter visto, né? Que nós podemos ter, por exemplo, aí, textura, né? Primeiramente, o que é a textura? Refere-se ao arranjo das partículas de areia, silt e argila no solo, formando ou não agregados. Então, a forma como as partículas de areia, silt e argila se arranjam no solo me dá a estrutura do solo. Então, nós podemos ter que tipo de estrutura? Laminar, estrutura em blocos, prismática ou colunar, granular, ou, então, no caso, ausência de estrutura, né? Um solo sem estrutura, desestruturado. Então, são os tipos de estrutura que nós temos aí. Notem que eu estou falando rapidamente, porque vocês já viram isso, né? Então, aí tem um exemplo, né, de um solo sem estrutura, e embaixo o solo com estrutura laminar, né? Importância. Importância aí, ó. Ela é de grande importância para a vida vegetal, tem aí a proteção contra agentes erosivos, né? Um solo mais estruturado é um solo que tem menor erodibilidade, ele sofre menos com os agentes causadores de erosão, os agentes erosivos, né? Vento, chuva, né? Então, o solo bem estruturado, ele tem uma proteção maior contra esses agentes erosivos. Influência na profundidade do crescimento radicular. Dependendo da estrutura do solo, eu vou ter um maior ou menor crescimento das raízes. Se o solo não for bem estruturado, faltarão água, oxigênio e nutrientes. Então, eu tenho que ter um solo bem estruturado, né? Capacidade de armazenamento de água e ar no solo. Está relacionado com a porosidade do solo. Certo? Um solo mais poroso, né? Que tem uma porosidade total maior, ele vai ter uma capacidade de armazenamento de água maior, né?
principalmente os microporos, né, gente? Os microporos nos solos argilosos, eles retêm mais água do que os macroporos dos solos arenosos. E os macroporos dos solos arenosos, eles vão fazer o quê? A água cai no solo que tem macroporos e ela vai infiltrar e vai percolar rapidamente, não vai ficar retida nesse solo, essa camada mais superficial, né? Então vai sair da zona de extração de água das raízes. Então a planta não vai ter como absorver essa água. Aí vem uma frase aqui embaixo: o manejo do solo pode afetar a estrutura do solo, inclusive destruindo a mesma, se não for adequadamente conduzido. Então vem aquela pergunta, né? Eu posso modificar a estrutura do solo? Eu posso modificar a estrutura do solo? Claro que sim, né? O manejo do solo, ele vai dizer, né, para você, ele pode, né, o manejo, ele pode e vai modificar a estrutura do solo. Dependendo da forma como você maneja o seu solo, você vai ter aí uma alteração, uma modificação na estrutura do seu solo, influenciando depois na absorção de água, na retenção de água, na movimentação de água nesse solo. O que mais que nós podemos falar? A porosidade, né? A porosidade. Por que nós estamos falando de tudo isso, gente? De solo? Porque nós vamos falar de infiltração, né? Então, nós precisamos conhecer a questão do solo. Por isso nós estamos falando dessas questões relacionadas diretamente com a física do solo. Bom, a porosidade, então, refere-se ao volume de solo ocupado pela água e pelo ar. Certo? Refere-se ao volume de solo ocupado pela água e pelo ar. Então, se eu somar a parte que tem ar e a parte que tem água, eu tenho os poros. É o que eu falei. Nos poros, eu posso ter ar e água. Normalmente eu tenho os dois em diferentes proporções. Eu posso ter só água, ou seja, o solo saturado. Eu posso ter só ar, solo seco, solo essencialmente seco, né? Seco mesmo, né? Solo seco. Ou seja, não vou ter nada de água nos poros. Então, eu posso ter os dois extremos. Estão incluídos todos os poros existentes, macro e microporos. Somente os macroporos são visíveis. Não influencia, né, diretamente no movimento da água no solo, a porosidade, né? E determina a capacidade de armazenamento de água no solo. Determina a capacidade de armazenamento de água no solo, tá? Macroporos, né, trincas ou fissuras. Esses macroporos favorecem a infiltração e a percolação de água no solo. É muito comum você encontrar isso aí, né, esses macroporos aí. Presença de nódulos e concreções, né? Então, nódulos e concreções são corpos cimentados de origem pedogenética, né, do próprio solo, que podem ser removidos intactos no solo. Nódulos distinguem-se de concreções, pois essas apresentam organização interna. Isso aqui não vem bem ao caso para nós, né, gente? Bom, índices físicos, né? Então, índices físicos, ele colocou ali, ó, né? Ele fala assim: através das relações de massa e volume de cada fase do solo, é possível determinar uma série de métricas, índices físicos, que caracterizam o estado do solo em resposta às propriedades físicas, textura e estrutura. Índices físicos. Quais são os principais? Densidade do solo, porosidade do solo, umidade do solo e grau de saturação. Principais, né? Deixa eu só ver aqui se tá gravando normalmente, porque costuma às vezes dar um problema e parar, né? Não acho que tá gravando normal. Vamos voltar aqui. Bom, então nós temos aqui um desenhozinho, né? Um diagramazinho,
mostrando aqui que o solo tem ar, água e sólidos. Né? Então, nós temos do lado esquerdo aqui, ó, VT. VT é o volume total, né, volume total do solo. Volume total do solo. Né? Aqui o VP, que é o volume de poros, tá? Onde nós temos ar e água, em diferentes proporções. E o VS é o volume de sólidos. Volume de sólidos. Pode ser orgânicos e pode ser minerais, né? Do lado de cá, nós temos a massa de ar, que normalmente é desprezível, né? A massa do ar é desprezível. O volume não, mas a massa é, né? Aqui a massa de água, né? MW, né? Massa de água, que é importante. E a massa de sólidos. Tá? Nós temos esse diagramazinho aqui. Bem clássico aí da física do solo, né? Todo livro, apostila de física do solo tem isso aí. Aí vem, né, as relações que existem, né? Por exemplo, densidade do solo, nós temos a relação entre massa do solo seco e volume de solo seco. Tá? MS sobre VS. É a densidade do solo, né? E a densidade aparente é a massa de solo seco sobre o volume total de solo. Volume total, VT. Né? Vocês devem ter visto aí, em alguma disciplina, como é que calcula, como é que determina essas densidades aí. Né? Quando eu dou disciplina Manejo e Conservação do Solo, a gente aborda isso aí. Né? Presencialmente, a gente faz algumas análises no laboratório, determina densidade real, densidade aparente e outras coisas mais, né? Bom, eu posso ter, né, a densidade, a unidade em quilograma por metro cúbico e também em grama por metro cúbico, com um detalhe, que 1 quilograma por litro é 1.000 quilogramas por metro cúbico, né? Determinação da densidade, não vem ao caso a gente falar aqui de como determina a densidade do solo, isso aqui não é um curso de física do solo, né? Amplitude, né? É interessante ter uma ideia da amplitude da variação da densidade. Densidade aparente, né? Nós temos aí solos argilosos variando de 1 a 1,4 grama por centímetro cúbico, solos arenosos variando de 1,2 a 1,6 grama por centímetro cúbico, solos úmicos, né, que são solos orgânicos, de 0,7 a 1 grama por centímetro cúbico, e turfa, que é um tipo de solo orgânico, a densidade é bem menor ainda, né, de 0,2 a 0,5 grama por centímetro cúbico. Então, a matéria orgânica, ela imprime ao solo, ela leva para o solo uma característica importante, um aspecto importante. Ela reduz a densidade do solo. O solo fica menos denso, né? O solo orgânico é um solo menos denso. As partículas minerais, elas aumentam a densidade do solo, faz com que o solo tenha densidade maior. Porosidade do solo, né? Relação entre volume de vazios e volume total. Não é isso que nós falamos? O que nós temos de vazios, né, que é onde nós podemos ter água e ar, em relação ao volume total do solo, é a porosidade. Tá? Eu posso ter a porosidade em centímetro cúbico por centímetro cúbico, ou então em porcentagem, né? Ele fala que a porosidade varia entre 30% e 70%, é o que normalmente a gente encontra por aí, né? Conteúdo de água no solo, né? Conteúdo gravimétrico, conteúdo volumétrico. Então, eu posso ter o gravimétrico é a relação massa, entre as massas. E o conteúdo volumétrico é a relação dos volumes. Basta isso. Não precisamos entrar mais de forma aprofundada no assunto. O grau de saturação está relacionado com o volume de água e o volume de vazios, né?
Então, refere-se ao grau de saturação. Quando o volume de água é igual ao volume de vazios, eu tenho 100% de saturação. Né? Então, o teor de saturação, o teor de água, ou grau de saturação, pode variar de 0 a 100%. Determinação da umidade do solo, né? Tem o método gravimétrico, que é um método padrão, um método que serve de calibração de outros métodos, e os métodos indiretos, sonda de nêutron, TDR, né? Tensiômetros, associado à curva de retenção, que é feita no laboratório, e etc. Bom, aí vamos avançar um pouco mais, porque aí ele está entrando, né, de forma mais aprofundada no assunto. Bom, aí vem o aspecto que nós precisamos falar mais, né? Movimento e retenção da água no solo. Então, com essa rápida pincelada de física do solo, né? Essa rapidíssima pincelada, nós não aprofundamos nos aspectos, falamos de uma forma bem superficial. Nós vamos, com essa pincelada, vamos entrar no movimento e retenção da água no solo. Conceitos. Zona saturada e não saturada, nós falamos, né? Já mostramos lá atrás, no primeiro slide, no diagrama lá, um exemplozinho. Propriedades hídricas do solo. Então, propriedades hídricas do solo, nós temos o seguinte: o potencial de água no solo, né? O potencial de água no solo está relacionado, né, com diferentes potenciais que nós temos no solo aí, né? Curva de retenção de água no solo, ou curva característica, solo-água, capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Isso aqui vocês vão ver na irrigação, o pessoal da agronomia e o pessoal da engenharia florestal, para quem fizer irrigação, vai ver isso aí, né? Com mais propriedade, vocês vão ver cálculos, vão fazer cálculos lá, inclusive lá na frente, quando vê a parte de lâmina bruta de irrigação, lâmina líquida de irrigação, vocês vão ver sobre isso aí, né? Permeabilidade, capacidade de retenção de água no solo, né? Também não falaremos, não entraremos nesse aspecto aí. A condutividade hidráulica do solo, meio saturado, né? Estou pensando num solo saturado, no meio saturado, é a função das propriedades do fluido, né? Se o fluido tem maior ou menor viscosidade, a condutividade hidráulica vai se mostrar de forma diferenciada, né? O solo, e associado também à temperatura, né? O solo que tem a água, né? No caso do fluido, o nosso fluido aqui é a água, né? Então, o fluido mais viscoso, a condutividade hidráulica é menor, é mais baixa, né? E um fluido menos viscoso, a condutividade hidráulica é maior. Isso está relacionado com a temperatura, né? O fluido, no caso a água, com a temperatura mais alta, a condutividade, a viscosidade diminui, né? Então, aumentou a temperatura, diminui a viscosidade, aumenta a condutividade hidráulica, tá? Também, né, a condutividade hidráulica, ela é característica depende das características do meio poroso, como textura, estrutura, presença de trincas e fraturas. Então, isso aí também influencia na condutividade hidráulica do solo, né? A condutividade de água no solo, ou do solo. Bom, tem alguns cálculos aqui, lei de Darcy, não vem ao caso para nós. E aí ele termina essa primeira parte dos slides. Bom, essa primeira parte dos slides, nós vamos voltar aqui, né? E vamos ver a segunda parte, né? Provavelmente eu vou parar antes de terminar a segunda parte. Nós não seguiremos até o final, né? Eu vou... Vocês me perdoem, gente, mas hoje, excepcionalmente,
Eu estou assim com um olho, como diria, um olho no gato, outro olho no peixe, né? Eu tenho que ficar olhando que as coisas estão chegando aqui para mim, né? A da minha irmã. Estou de olho aqui, né? O que está acontecendo lá. Tá ok. Vamos seguir aqui, né, gente? Vamos seguir aqui mais um pouco, né? Daqui a pouco a gente dá uma parada, né? A gente para, né? E aí vai deixar disponível para vocês essa aula aí, para vocês acessarem, né? O pessoal da agronomia e o pessoal da engenharia florestal. Opa, caiu água no computador aqui. Pode não. Espera aí, como que faz para enxugar isso aqui, meu Deus? Pode cair água no computador, não que complica, né? Tô virando ele de cabeça para baixo aqui. Bom, voltava essa, né? Aí não, né? Aí não é bom, não. Bom, então, gente, é o seguinte. Seguindo aqui, parte 2 dos slides, né? Propriedades físicas, né? Deixa eu ver aqui. Porosidade, deixa eu avançar aqui, gente. Ação capilar, potencial de água no solo. Tá, deixa eu ver aqui o que eu vou fazer aqui. Tá, tá, tá. Vamos ver aqui. Espera aí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Bom, vamos aqui entrar nesse material aqui, ó. Esse material. Veja bem. Esse material aqui, gente, eu não vou pegar a segunda parte lá, que ela está muito direcionada, ela está um material muito direcionado para irrigação. Eu vou até excluir aquele arquivo lá depois, eu vou abordar esse aqui, tá? Depois eu vou ajeitar direitinho a página da disciplina, eu vou excluir um arquivo, né? Na engenharia florestal eu vou excluir um arquivo e na agronomia também eu vou excluir um. Para ficar mais de acordo para vocês. Essa semana ainda eu faço isso, né? Provavelmente na quarta-feira, né? Porque amanhã eu viajo. Aí eu viajo o dia inteiro. Aí amanhã, na quarta-feira, se Deus quiser, eu dou uma ajeitada nisso aí, tá? Na quarta-feira. Então vamos abordar esse arquivo aqui. Esse arquivo aqui ele está mais apropriado para a gente aqui. E quem fez esse arquivo aqui, esse material? O pessoal lá da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Centro de Ciências Agrárias, Biológicas e Ambientais, né? Do curso de Engenharia de Irrigação e Drenagem e Infiltração de Água no Solo. É o professor Vital Paz e Áureo Oliveira, né? Tá aí os e-mails deles, se vocês quiserem entrar em contato, alguma coisa, né? Tá aí. Bom, nós já falamos da infiltração, né? O que vem a ser a infiltração. E redistribuição, né? Um outro termo que eles usam. A redistribuição, movimento de água dentro do perfil do solo depois de cessada a chuva ou irrigação.
Então, a redistribuição da água, a percolação de água no perfil do solo também é uma redistribuição, né? Então, a redistribuição ela envolve qualquer tipo de movimentação de água dentro do solo. Eu posso ter percolação, né? Percolação profunda. Eu posso ter o escoamento subsuperficial, o escoamento de base, o escoamento subterrâneo. Tudo isso aí é redistribuição de água. Por que acontece a redistribuição de água? Devido a diferenças de potencial. Existem diferenças de potencial dentro do perfil do solo. O que é a diferença de potencial? Eu gosto de ilustrar da seguinte forma. Vamos imaginar o seguinte. Você está em cima você está no trampolim de uma piscina, né? Tem uma piscina, tem aquele trampolim lá no alto para você pular, né? Você ficar pulando no trampolim e depois se jogar dentro da piscina. Quando você está em cima do trampolim, quando você está lá no alto, existe uma diferença de potencial. Não é isso? Tanto que se você retirar o trampolim, você cai, né? Você cai. O trampolim está segurando você ali. Então, se você retira o trampolim, se alguém vai lá e puxa o trampolim, por exemplo, você cai. Porque existe uma diferença de potencial, uma diferença de energia, né? Entre o ponto que você está e o ponto mais baixo, ou seja, a piscina. No solo, a mesma coisa. Em cima, nas camadas mais superficiais do solo, eu tenho potencial. Embaixo, eu tenho outro potencial diferente. Então, essa diferença de potencial, que está intimamente relacionada com a força gravitacional, esse potencial faz com que ocorra a movimentação de água no perfil do solo. Certo? Então, ele fala assim, ó, a redistribuição é praticamente nula, né? Quando essas diferenças de potencial são mínimas. Então, quando eu tenho, por exemplo, o solo... se o solo ele está muito saturado, se o solo tem muita água, se ele está próximo à saturação, o diferencial de potencial, a diferença de potencial é muito pequena. Né? Então, o solo que tem uma umidade menor, a diferença de potencial é maior. Tanto que se você jogar água num solo mais seco, a velocidade, né, com que a água desce no perfil do solo é maior. Ela chega no perfil do solo mais rápido, porque existe um diferencial de potencial maior, né? Devido à presença de uma quantidade de ar maior no solo, e aí você vai ter a infiltração acontecendo e a percolação e a redistribuição de uma forma geral acontecendo de uma forma mais rápida, mais intensa. Bom, irrigação por sulcos. Aí já está entrando na irrigação, vamos pular isso aqui. Velocidade de infiltração. Tá? Então, no início da infiltração, quando o solo ainda está relativamente seco, o gradiente de potencial é muito grande. Foi o que eu acabei de falar, né? E a velocidade de infiltração é alta. Tá certo? Então, no início da infiltração, quando o solo ainda está relativamente seco, o gradiente de potencial é muito grande e a velocidade de filtração é alta. Tá? Agora, após algum tempo, o gradiente de potencial ele vai reduzindo e a velocidade diminui, porque o solo está ficando mais próximo à saturação de água. À medida que as argilas se expandem, né, devido à umidificação, e contraem parcialmente os poros, a velocidade de filtração diminui gradualmente, até chegar a um ponto em que se mantém praticamente constante. Tá? Então, nós vamos ter o quê? A chamada velocidade de filtração básica, né? Estabilização da velocidade de infiltração. Nós vamos ter a chamada velocidade de filtração básica ou taxa de infiltração estável. É quando a velocidade de filtração ela se estabiliza. Ela fica praticamente estável, né? Ela não varia. Tem um gráfico característico disso aí, deve estar para frente aí nos slides. Olha lá, ó. Este valor chama-se velocidade de filtração básica. Depende fundamentalmente da textura do solo.
Veja bem o que ele disse, hein? Depende fundamentalmente, não é só da textura do solo, não, tá? Depende principalmente da textura, mas também outros fatores influenciam na velocidade de filtração. Mas a textura do solo é o fator mais importante. Os valores de velocidade de filtração básica, ou VIB, né? Ou taxa de filtração básica, ou taxa de filtração estável, são os seguintes. Quais são os fatores? Os valores. Num solo argiloso, a VIB, né, a velocidade de filtração básica, ela é menor do que 5 milímetros por hora. Então, a infiltração, a velocidade de filtração é muito baixa, muito pouca, né? Então, o solo argiloso tem esse problema aí. A infiltração dele, a filtração no solo argiloso é muito, muito pequena, muito baixa. Então, se você vai trabalhar com solo argiloso, você fez análise textural e deu lá um solo mais para argiloso, saiba disso, que você vai ter problema de infiltração, velocidade baixa. No solo franco argiloso, que já é um solo já mais textura média, né, mais ou menos média, caminhando para média, vai de 5 a 10, né? As argilas ainda estão atuando muito, né? No solo franco, né, seria um solo de textura média por excelência, a velocidade de filtração vai de 10 a 20 milímetros por hora. No solo franco arenoso, de 20 a 30 milímetros por hora. E no solo arenoso, maior que 30 milímetros por hora. Tá? Então, nós temos essas classes texturais aí e suas velocidades de infiltração características. Certo? Bom, vamos mais um slide aí a gente para, tá? Olha só, nós temos aqui um gráfico mostrando como que é o comportamento da velocidade de filtração no solo. Nós temos dois tipos de solo aqui, um solo argiloso, com essa curva, né? E um solo arenoso. Solo arenoso. Ok? O que acontece? No solo argiloso, a velocidade de filtração básica, né? Que é que acontece aqui embaixo, aqui, quando estabiliza, ela é mais baixa. Olha só, se eu puxar uma linha aqui, ó, a velocidade de filtração está lá embaixo. Então, a velocidade de filtração básica no solo argiloso, ela é mais baixa do que no solo arenoso. Aqui o solo arenoso, onde que vai? Ó? Vai lá em cima. A VIB do solo arenoso é mais alta do que do solo argiloso. Né? E também nós temos o quê? Momentos diferentes de velocidades máximas. Então, a velocidade de filtração máxima num solo arenoso, ela acontece antes. Ó. Acontece antes, né? Comparando com o solo argiloso. Então, a curva característica é essa aqui. É uma parábola, né? Aqui em cima é uma parábola no solo arenoso e aqui embaixo no solo argiloso também é uma parábola. Com formatos diferentes. Mas é uma parábola. Não deixa de ser uma parábola. Tá? Então, essa figura aí, ela esclarece bem para a gente o que acontece com o solo arenoso, o solo argiloso, no que diz respeito à velocidade de filtração de água no solo. Correto? Bom, então, gente, eu vou parando por aqui, porque eu preciso parar aqui, já são, pelo nosso tempo, que faltam 10 minutos, mas eu vou parar por aqui. E então essa aula vai ficar gravada para os alunos de Engenharia Florestal e Agronomia. Engenharia Florestal no dia de hoje, né? Segunda-feira, dia 14, e Agronomia para o dia de amanhã, dia 15, né? Como eu vou viajar amanhã cedo, como eu disse para vocês já, eu não poderei dar aula amanhã. Então, o pessoal da Agronomia vai assistir a aula gravada. Eu vou deixar a aula gravada na página da disciplina. E também da Engenharia Florestal, vou deixar a aula gravada na página da disciplina. Por favor, aproveitem a oportunidade, assistam a aula, né? Vocês vão poder assistir na aula, no horário que vocês quiserem, né? Nós vamos ter 2 arquivos lá de aula. Por quê? Eu precisei parar a gravação depois do vídeo aí do professor Daniel, porque o computador estava apresentando uns problemas. Aí eu tive que reiniciar o computador, parou a gravação, ficou um arquivo. Agora, esse aí é o segundo arquivo
quando eu comecei a falar sobre solo, infiltração, física do solo e agora velocidade de filtração, tá? Então, gente, um abraço a todos. Voltaremos brevemente, se Deus quiser, que Deus nos proteja aí, né, dessa doença aí que insiste em não ir embora, né? E que tudo dê certo, se Deus quiser. Um abraço a todos vocês, aproveitem, não esqueçam de enviar a atividade avaliativa, tá? Não esqueçam, enviem para mim aí, por favor, no prazo que eu dei até o dia 18, até sexta-feira, vocês enviem, por gentileza, tá bom? Um abraço a todos e boa semana, boas aulas para vocês aí. Eu vou parando a gravação por aqui, tá? Vou parar a gravação agora.